Bom, queridos, então a gente chega num ponto chave da nossa disciplina, né? A gente começa então a entrar mesmo no conceito de poder, que é essa questão da relação entre o poder e a verdade, né? Que eu venho falando, que eu venho discutindo, que o poder fala da produção da verdade. E agora são os textos do Foucault que não são textos fáceis, né? São textos um pouco complexos. Mas eu quero trazer algumas perspectivas para a gente poder entender melhor, né, o que ele quer dizer. Na verdade, eu não vou ficar aqui discutindo o Foucault em si. Eu só quero pincelar alguns elementos que o Foucault discute, para trazer esses elementos para o nosso entendimento de gestão, e da gestão com base no poder. E se o poder está relacionado, então, à produção da verdade, a gente precisa entender a gestão como sendo a produção da verdade da empresa. Tá? Para poder introduzir o Foucault e trazer alguns elementos, né, eu vim fazendo esse percurso, discutindo um pouco a gestão, depois um pouco a questão do poder tradicional, e agora a gente vai entender, então, um outro lado do poder. E para isso eu trouxe um fragmento da minha tese, que traz um pouquinho o que é essa perspectiva do poder que eu quero tratar aqui. Então, vou fazer um paralelo entre os dois textos, né? Pegando mais alguns trechos do Foucault, para a gente entender mesmo essa produção da verdade pelo poder. Tá? Creio que a gente não vai conseguir fazer isso com uma grande profundidade, porque requer muito tempo, e o tempo é algo que a gente não tem muito, né? Mas vamos fazer pelo menos um pouco para a gente trazer esse entendimento. Na tese, então, esse fragmento, essas páginas, eu venho discutindo, então, primeiro que o poder ele produz identidade, né? Que o poder produz a identidade do sujeito, ou seja, constrói a própria identidade do sujeito. E essa perspectiva de identidade, a gente está falando, então, daquilo que o sujeito é, né? Só que aquilo que o sujeito ao mesmo tempo, é aquilo que o sujeito acredita, né? Então, a gente é aquilo que a gente acredita. Então, as nossas crenças, o nosso saber sobre o mundo, onde a gente explica e define o mundo, é que vai, no final das contas, dar esse formato da nossa identidade. A gente vai colocando as nossas práticas, né, em ação, tendo como fundamento as nossas crenças, tendo como fundamento aquilo que a gente acredita. E esse conjunto daquilo que a gente acredita, esse conjunto das nossas crenças, é a nossa verdade enquanto sujeito, né? Então, a nossa identidade, no final das contas, é a nossa verdade. O que a gente, se a identidade ela é um conjunto de práticas e de ações que nós temos enquanto sujeito, e essas práticas e ações elas estão embasadas naquilo que a gente acredita, então essas práticas elas são manifestações da verdade que a gente tem na cabeça, né? Então a nossa identidade, no final das contas, ela tem uma relação muito estreita com a nossa verdade. A gente põe a nossa verdade em prática. A gente pratica aquilo que a gente acredita, a gente pratica a nossa verdade. Então, o que temos de verdade enquanto sujeito se manifesta através das nossas práticas, que vão definir o que é a nossa identidade. Tá? Então, a primeira parte do texto vem falando um pouco isso, né, que o poder produz a identidade do sujeito. Né? Vem discutindo um pouquinho essa relação entre a nossa prática, a nossa identidade e a verdade, e vem falando como que o poder define, então, a nossa identidade. E o poder define a nossa identidade porque o poder define a verdade. E essa relação entre o poder e a verdade, na tese, vai sendo discutida através do Estatuto da Verdade. E como que funciona isso, né? Como que o poder produz a verdade? Aí a gente precisa entender um pouquinho o fundamento da verdade, como que a verdade é produzida, né? A verdade, ela é uma justificação simbólica.
Então, para a gente manter uma verdade de pé, e isso a gente já discutiu na psicologia, discutiu também na sociologia, para a gente manter uma verdade de pé, a gente precisa ter, fazer um processo de argumentação simbólica que vai operar uma justificação da verdade. Lá no imaginário, com Ruiz e com Castoriadis, a gente discute um pouco isso. Né? Então, dentro desse estatuto da verdade, a gente vai fazendo essa justificação simbólica, essa argumentação. E o que permite a gente fazer essa argumentação, que vai manter de pé a verdade, são informações. São as informações que a gente tem disponível, são as informações que a gente acessa. E também a gente acessa um conjunto muito vasto de informações. Né? E dentro desse conjunto, a gente seleciona aquela que é mais coerente com aquilo que a gente acredita, que é mais coerente com o nosso interior. E aí a gente seleciona esse conjunto de informações, então, para poder justificar a verdade. Essas informações, elas definem e conceituam as coisas, né, que estão ao nosso redor. Conceituam as relações entre as coisas, entre as pessoas, conceituam as pessoas. Então, definem tudo ao nosso redor. Então, esse conjunto de informações é que fazem a definição da verdade. O conjunto de informações que a gente vai selecionando para justificar as coisas ao nosso redor, para explicar as coisas ao nosso redor, é que vai estruturando na nossa frente o que é a nossa verdade. Tá? E esses conjuntos de informações, eles são conjunto de saberes. São saberes que estão disponibilizados para nós, que vai definir o que é a nossa verdade. E o texto do Foucault, esse que a gente vai trabalhar nessa aula, ele mostra justamente essa distribuição de saberes. No caso, ele vai discutir a distribuição de saberes em relação à medicina, né? Que que o Foucault vai chamar de política de saúde. Então, o que é importante a gente entender é que o poder é aquilo que distribui os saberes, que distribui as informações. E se as informações são usadas por nós para estruturar a verdade, a gente vai estruturar a verdade, né? A gente vai entender o mundo, a gente vai explicar o mundo com base nas informações que a gente tem acesso. Ou seja, essa verdade que está na nossa frente, que a gente entende o mundo como sendo da maneira que é, e cada um tem sua maneira particular de entender o mundo, a gente faz esse entendimento do mundo a partir das informações que a gente tem acesso. Ou seja, tudo que somos está limitado às informações que a gente tem acesso. E é aí, então, que vem o poder com a distribuição de saberes. Como que o poder forma a nossa identidade, então? Ele nos dá acesso a saberes, ele nos dá acesso a informações. E a partir do acesso a essas informações, a gente vai entender o que é o mundo e vai explicar o que é o mundo. Então, como que o poder faz a produção da verdade? Como que a gente acredita nessa verdade que está na nossa frente e assume essa verdade para nós? A partir da limitação do acesso à informação. E, claro, através também de uma seleção das informações que vão explicar o que é o mundo e as coisas para nós. Tá? Então, a verdade que temos, né, o que somos, é baseado nas informações que nós temos acesso. Essas informações definem e conceituam as coisas ao nosso redor. Então, a gente vai acreditar no mundo que está na nossa frente, a gente vai erguer essa verdade, estruturar essa verdade do mundo para nós, com base nas informações que a gente tem. E, claro, existiriam várias possibilidades de explicar as coisas, né? Só que a gente tem acesso a um conjunto muito delimitado e muito limitado daquilo que a gente acredita. Nesse ponto entra aquele conceito de estrutura, estruturado, estruturante. Esse conjunto de informações é para nós uma espécie de estrutura sobre a verdade, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a vida, né? De como as coisas funcionam, o que as coisas são, sobre a vida de um modo geral. Então, o poder, ele faz essa estruturação da verdade a partir
das informações que vai distribuindo. Então, é na distribuição das informações, lembrando que o conjunto das informações são saberes, então é na distribuição dos saberes que o poder estrutura a gente, que o poder estrutura a nossa verdade. Porque a nossa verdade é erguida com base nas informações e nos saberes que a gente tem disponível. Tá? Então, o que a gente faz? A gente tem acesso a diversos saberes, e aí, a partir desses saberes, a gente seleciona aqueles que são mais convenientes para nós, que são mais coerentes com o nosso processo histórico, com as nossas crenças, e aí a gente ergue uma verdade na nossa frente, tendo como referência esse conjunto de saberes que foi disponível para nós. Só que esse conjunto de saberes ele é muito limitado, né? Então, a gente, a gente só tem como referência os saberes que a gente tem acesso para estruturar a verdade. Então, a gente não conhece outra coisa. A gente, a gente ergue a verdade com base naquilo que a gente conhece, com base no nosso conhecimento. Lá na sociologia, a gente discutia isso como sendo um acervo de conhecimento. E é aí, então, que atravessa as relações de poder. É nessa produção da verdade, nessa distribuição dos saberes, é nessa limitação das informações que permite a gente erguer a verdade. Não tem como a gente erguer uma verdade com base naquilo que a gente não conhece. E a gente só conhece as coisas através das informações. Então, não tem como a gente erguer uma verdade sem informação. Isso é muito importante a gente entender, pessoal, porque vocês param para pensar. Se a gente definir o conjunto de informações de uma pessoa, a gente define a vida dela. Então, é aí que está o poder. E o poder atua sobre nós, limitando as nossas informações. Claro, tem muita informação disponível para o mundo afora, mas a gente acessa um conjunto muito limitado e a gente fica muito preso nas informações que chegam até nós. Aí, por exemplo, entra o papel da mídia com distribuição de informação. Né? A gente viu nas eleições passadas, isso não foi exclusividade do Brasil, aconteceu um caso parecido nos Estados Unidos, um caso parecido na França, um caso parecido na Inglaterra, com o fake news. E o fake news teve um papel importante nas eleições nesses 3 países, por exemplo, que eu estou citando. Também teve uma participação importante no Brasil. E agora, em ano de eleição, a gente vai passar por um processo de fake news de novo. Por quê? O que é o fake news? Né? São informações que são distribuídas, que a gente acredita nelas, e aí a gente toma uma decisão e enxerga o mundo com base nessas informações. Hoje a gente está vendo que são fake news, depois de um monte de informação contrária, né, que foi sendo disponibilizada, e que a gente foi vendo ao longo desses 4 anos. E aí a gente foi, então, percebendo uma outra verdade. Né? E aí a gente pôde perceber que existiam fake news, mas na época era a única informação que a gente tinha, e a gente acabou acreditando nela. Estou citando esse exemplo para vocês perceberem como que a gente estrutura a verdade a partir das informações que a gente tem, irmãos. Né? Então, como que o acesso às informações são muito importantes. Então, se a gente limitar o conjunto de informações de uma pessoa, a gente produz a verdade dela. A gente faz ela acreditar num mundo específico. Só que existem várias possibilidades de mundo, né? Só que para essas várias possibilidades existirem, a gente tem que ter as informações sobre essas possibilidades. A gente tem que ter saberes sobre essas possibilidades. A gente tem que ter conhecimento sobre essas possibilidades. E se a gente limita esse conhecimento, esse acesso ao conhecimento, se a gente limita o acesso às informações, a gente limita a verdade da pessoa. E a gente faz a pessoa acreditar numa determinada verdade, numa determinada coisa, num determinado mundo. E a pessoa vai se comportar dentro daquilo que ela acredita, dentro daquela verdade que ela acredita, que é aquela verdade que ela teve acesso. Né? Então, o fundamento principal do poder, que eu quero discutir dentro do Foucault, é isso. É como que o poder distribui essa verdade, distribui as informações, distribui os saberes, e como que esses saberes se transformam na verdade de uma pessoa. E a pessoa passa a se comportar de acordo com essa verdade que ela tem acesso. Tá? Essa é a base fundamental
do que eu quero discutir como sendo poder para dentro de uma organização. Então, eu quero discutir a gestão como sendo, enquanto poder, como sendo a distribuição de informações e saberes que vai fazer as pessoas produzirem uma verdade coerente com a verdade da empresa. Então, é um processo de convencimento, mas não é um convencimento a partir de uma coerção, a partir de uma argumentação que vai induzir a pessoa, não. É um conhecimento, né, a partir da distribuição de informações, da produção da verdade da pessoa como sendo uma verdade produtiva, e uma verdade produtiva coerente com a verdade e o contexto social da organização. Então, esse é o ponto que eu quero chegar como sendo a gestão. A gestão, então, como sendo a produção de saberes, onde as pessoas vão absorver esses saberes e constituir uma verdade própria, uma verdade de si, coerente com a verdade da empresa, e tem que ter uma tendência de realização de desejo, onde as pessoas, então, ao absorver essa verdade, as pessoas estão realizando os próprios desejos e entendendo que essa verdade é boa para ela mesma. E, ao mesmo tempo, essa verdade que as pessoas absorvem como sendo boa para elas mesmas tem que ser também uma verdade boa para a própria empresa, para a organização alcançar os objetivos que ela tem. Então, o que acontece? O que um gestor tem que fazer? Ele tem que distribuir uma verdade para os funcionários, e os funcionários vão assimilar e absorver essa verdade, e lembrando que essa verdade vai ser distribuída através de informações e conjunto de saberes, né, conhecimento, e essa verdade vai ser assimilada pelos funcionários como sendo uma verdade boa para eles próprios, só que ao mesmo tempo que eles assumem como uma verdade boa para eles e que eles vão cumprir essa verdade, fazer essa verdade acontecer, essa verdade dos funcionários, ela cumpre o desejo dos agentes de poder, que eles vão chamar de desejos da própria empresa. Tá? Então, é uma via dupla de realização de desejos. Vai incitar os desejos e realizar os desejos dos funcionários, e os funcionários, com isso, então, vão praticar e executar aquela verdade, e essa verdade executada é a verdade que realiza o desejo dos agentes de poder, que vai ser chamado de desejos da organização. Tá? Bom, vocês podem perceber que o texto do Foucault é um texto complexo, né? É um texto difícil de entender, difícil de interpretar. Né? Esse texto sobre a política da saúde no século XVIII, o Foucault vem mostrando como que foi produzida essa verdade da saúde social. E aí ele vai fazendo um paralelo do século XVIII, do século XIX, para chegar no século XX e mostrar como que a medicina chega no século XX e como que a medicina hoje ela é uma evolução desse processo do século XVIII, XIX e XX para chegar no que é hoje. Né? Então, vou pincelar alguns elementos do texto para ir mostrando como que foi essa produção da verdade do que é a medicina hoje, para vocês perceberem como que a gente absorveu essa verdade para nós, como que a gente acredita nessa verdade. E aí a gente não consegue conceber um outro tipo de medicina. Né? Eu vou pedir para vocês uma gentileza de não fazer uma leitura do Foucault como se o Foucault estivesse fazendo uma crítica. Tá? Como então se o Foucault estivesse criticando a estrutura e o status da medicina hoje. Porque se vocês fizerem essa leitura, e eu acredito que muitos tenham feito, vocês vão entrar num lugar assim, nó, que absurdo. Então, o Foucault está criticando a medicina e a medicina é algo importante para nós. E eu não quero que vocês cheguem nesse ponto. Mas, ao mesmo tempo, é importante vocês entenderem esse ponto, ou tiverem chegado nesse ponto, por quê? Porque a crença nessa medicina mostra quais são os efeitos que existem quando a gente tem a crença numa verdade. Então, a gente acredita na medicina dessa maneira, né? E, para nós, a medicina é algo muito importante, é algo que salva vidas, é algo que nos permite viver, né? Nos permite chegar, ter uma longevidade de vida, ter uma qualidade de vida, ter saúde.
Sim, isso é verdade, sim. O Foucault não está criticando isso. Tá? Mas quando vocês fazem a leitura do Foucault criticando a medicina, a estrutura da medicina, isso mostra o que acontece quando a gente acredita numa verdade. O que o Foucault vem fazer, ele vem mostrar, por exemplo, que no século XVIII a estrutura da medicina era outra coisa, diferente do que é hoje. E ele vem mostrar o que foi necessário acontecer para que se erguesse essa verdade da medicina hoje. Tá? E claro, ela é legítima, sim. Eu não estou aqui discutindo isso, eu não estou aqui colocando em xeque a medicina, o Foucault também não. Ele só vem mostrar como que foi produzida a verdade. Então, ele não está fazendo uma crítica. O que ele está mostrando não é bom nem ruim. Ele está mostrando apenas o que aconteceu. Ele está sendo descritivo. Ele está fazendo uma análise do caminho que a medicina seguiu para chegar no que é hoje. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente entrar nessa, ter um pouquinho essa coisa, assim, essa crítica ao Foucault, falar que ele está criticando a medicina, para a gente mostrar o que acontece, para a gente perceber o que acontece quando a gente acredita em alguma coisa. Então, o ponto que eu quero que vocês entendam sobre a gestão é quando a gestão produz uma verdade dentro de uma empresa, assim como foi produzido a verdade da medicina para nós. E aí, quando alguém questiona essa verdade, é um absurdo. E é esse o ponto, é o auge das relações de poder. É quando as pessoas estão tão imersas dentro de uma verdade que se alguém questionar, as pessoas acham um absurdo, as pessoas não aceitam, as pessoas brigam pela verdade, as pessoas começam a ter birra com aquelas pessoas que questionam a verdade. Essa crença na verdade, essa absorção do conhecimento, essa absorção dos saberes, forte dessa maneira, a ponto de se brigar pela verdade, combater aquele que está contra a verdade, é o auge, é o ápice das relações de poder. E é isso que, para um agente de poder conseguir ser esse agente de poder numa empresa, ele precisa produzir a verdade dessa maneira. Tá? Então, é importante, é bom a gente pegar isso e entender como funcionam as relações de poder através dessa briga. De falar, não, é um absurdo, o cara está criticando a medicina. Ele não está. É porque a gente é que está com muita crença, com muita fé nessa verdade da medicina para nós hoje, como importante, como algo essencial para a nossa vida. Esse é o ápice das relações de poder. É quando a gente acredita naquela verdade como fundamento da nossa vida, como fundamental para a nossa vida. Então, no caso de uma organização, quando as pessoas começam a acreditar na realidade daquela organização como fundamental para a vida delas, significa que as relações de poder elas estão muito bem estruturadas, elas estão muito consolidadas, que aí as pessoas não questionam a verdade. Muito pelo contrário, as pessoas assumem a verdade para si e toda vez que elas acham que alguém está criticando ou combatendo aquela verdade, elas vão combater para manter aquela verdade de pé. Assim como a gente faz esse movimento com o Foucault, de combater o Foucault e falar que o Foucault está criticando a verdade, está querendo desestruturar a nossa verdade. Tá? Então é importante entender esse movimento para a gente entender o efeito das relações de poder. Esse é o melhor efeito das relações de poder. Esse é o ápice das relações de poder. Esse é o ponto onde as relações de poder elas estão mais estruturadas, elas estão mais fortes. Tá? E uma outra dificuldade que a gente tem no texto do Foucault é porque a gente toma a medicina, na estrutura que ela é hoje, dentro dessa verdade que ela é hoje, é como se fosse uma verdade naturalizada, uma verdade que surgiu há muito tempo atrás, e como se a medicina fosse assim a vida inteira, né? E quando Foucault vem mostrar que não é, que a medicina ganhou esses contornos que tem hoje a partir do século XVIII e foi consolidado no século XIX, né, ele está mostrando então que existia um outro tipo de medicina antes. E aí a gente tem uma dificuldade de entender o que ele está falando, porque a gente não consegue conceber a medicina de uma outra maneira. Porque essa verdade da medicina está tão forte em nós que pensar numa medicina que há 200 anos atrás tinha uma outra forma é inconcebível para nós. Porque a gente tem uma crença tão forte nessa estrutura da medicina, né, como algo fundamental na nossa vida, como algo importante para a nossa vida, sem a qual
a nossa vida seria bem pior, né? Sem essa verdade da medicina seria bem pior. Isso é tão forte em nós, está tão fundamentado em nós, que a gente não consegue imaginar outra verdade. Isso é outro vestígio simbólico da força das relações de poder sobre nós através dessa verdade da medicina sobre nós. Então, esse é o efeito, isso mostra o efeito mais forte de relações de poder que a medicina tem sobre nós. Tá? Deixa eu só ver se... Oi, testando. Ok. Bom, desculpa aí, pessoal, que teve uma interferência aqui, tá? Então, o ápice dessas forças, o ápice das relações de poder é quando a gente chega nessa crença na verdade. É quando a gente tem uma verdade tão fundamentada na nossa frente que a gente não consegue imaginar outra possibilidade de verdade, como é o caso da medicina, que a gente não consegue pensar em outro tipo de medicina, em outra estrutura do formato da medicina. Tá? Então, é bom a gente pegar esses exemplos para mostrar para nós o que é o efeito mais forte da relação de poder. Então, um agente de poder dentro de uma organização que ele é muito consolidado, que ele é muito forte, ele consegue fazer esse efeito nas pessoas. Ele consegue produzir uma verdade nas pessoas, onde a verdade é tão densa e tão forte para as pessoas que as pessoas não conseguem imaginar outra coisa. Então as pessoas seguem com muita ênfase, com muita solidez a estrutura daquela verdade, os contornos daquela verdade. E como o Foucault está mostrando que existia outro tipo de medicina, e que esse contorno ele é exclusivo agora, de uns anos para cá, ele vem mostrar, então, que a verdade ela é definida por contornos específicos. Ela tem conceitos e explicações específicas sobre o que é a verdade. Mas que existem outras possibilidades. Só que a gente acha que não existem essas possibilidades. A gente acha que esses outros conceitos, essas outras definições, são mentiras. Não descreve o que é a medicina. E isso mostra, mais uma vez, como que é o funcionamento das relações de poder. Então, as relações de poder, elas são essa produção da verdade, aonde a gente dá uma explicação sobre o que é uma coisa, né, sobre o que é o funcionamento de uma coisa. Nesse caso, Foucault mostra o funcionamento da medicina. E aí, a gente não aceita, a gente não acredita em outra possibilidade, em outro formato. Isso mostra, pessoal, para nós, o ápice das relações de poder. Tá? Quando a gente tem essa crença muito forte nas relações, na estrutura da verdade que está ao nosso redor, que está na nossa frente. E qualquer coisa diferente dessa verdade, disso que a gente acredita que é o mundo, qualquer coisa diferente que aparecer, a gente combate, fala que é mentira, não aceita e coloca no lugar do esquecimento, que o Foucault vai falar que a gente coloca no lugar do esquecimento. Tá? Então isso retrata o auge das relações de poder. Tá? Essa relação com a medicina retrata o auge das relações de poder. Por isso que o texto do Foucault às vezes é tão difícil, porque a gente entra num conceito da verdade e a gente não aceita nada fora daquilo da verdade. A gente não aceita um outro formato. A gente não aceita uma outra explicação. A gente não aceita uma outra verdade. Tá? A gente só fica na nossa verdade. E o que faz a gente ficar só na nossa verdade, o Foucault vai falar que são as relações de poder. Então, quando a gente está inteiro dentro de uma verdade, está coerente com aquela verdade, está comungando daquela verdade, está cúmplice daquela verdade, e a gente não aceita mais nada além daquela verdade, a gente está estruturado dentro de relações de poder. Tá? E o papel de um CEO é fazer os funcionários chegarem nesse ponto. É fazer os funcionários acreditarem naquela verdade da empresa, assim como nós acreditamos na verdade da medicina. Tá? Vou pegar um pouquinho o texto para a gente ir discutindo um pouco mais isso. Então, ele começa aqui falando, né, que um ponto importante é o seguinte, que aí no século XVIII é que vai aparecer duas faces do processo da medicina.
Uma delas é esse desenvolvimento de um mercado médico sob a forma de clientelas privadas. Então, está falando, então, que esse aspecto mercadológico da medicina, e isso não é uma crítica, tá, gente? É porque a industrialização começou a acontecer a partir do século XVI, XVII, e o século XVIII teve um crescimento muito grande da industrialização e do mercado econômico. Então, que começou pelas indústrias têxteis. E depois isso foi se estendendo, isso foi se expandindo e chegou no mercado de saúde. E aí, então, foi desenvolver uma medicina mercadológica, né? E se alguém quiser entrar na crítica do capitalismo e tal, pode fazer uma crítica em cima disso, mas eu não estou aqui para fazer isso, tá? Eu só quero mostrar, então, que é coerente. É claro que a medicina hoje, ela é algo mercadológico muito forte, né? A indústria farmacêutica está entre as maiores indústrias do mundo inteiro, né? A indústria da medicina junto com a indústria bélica, por exemplo, estão entre as maiores indústrias do mundo. E isso é um fato. Não tem uma crítica em relação a isso. É isso. Só é o que é, né? E o Foucault só está mostrando o que é. Então é isso que o Foucault está falando do mercado médico. Então, até o século XVIII, claro, não existia um aspecto econômico forte, então não existia um mercado da medicina. Mas com o desenvolvimento do mercado a partir do século XVIII, a medicina, então, entrou dentro de um aspecto mercadológico, e aí começou a criar o que o Foucault está chamando aqui dessas clientelas privadas. E que isso começou, então, a funcionar a partir da extensão de uma rede de pessoal que oferece intervenções médicas qualificadas. Claro, né? Então a gente tem as redes de farmácia proporcionando os medicamentos, a gente tem uma rede de hospitais, a gente tem uma rede de escolas de medicina, a gente tem uma rede de oferta de consulta médica. Então, só que isso antes não tinha. Né? A medicina era praticada de uma outra maneira. E, claro, isso aqui tudo vai acontecer dentro de um aspecto econômico, dentro de um aspecto capitalista, aonde vai ter a cobrança dos exames, a cobrança das consultas, e depois foi criando, então, os planos de saúde, e aí as redes de farmácia, né? As redes de hospitais com os exames, aí foram criando as especializações médicas, tá? E isso aqui dentro de um aumento de uma demanda de cuidado por parte dos indivíduos e das famílias. Tá? E depois vai falar a emergência de uma medicina clínica fortemente centrada no exame, no diagnóstico, na terapêutica individual, e na exaltação explicitamente moral e científica do que é a medicina. Tá? Então, o que é interessante, e é o que eu venho falando com vocês, que o poder ele não vem de cima, ele vem de baixo. Quando Foucault está falando, então, o aumento de uma demanda de cuidados por parte dos indivíduos e das famílias, ele está mostrando que a medicina só conseguiu se estruturar dessa maneira porque houve uma demanda consumidora por parte dos indivíduos e das famílias. Se não houvesse essa demanda, se não houvesse esse consumo, a medicina não teria condições de se estruturar dessa maneira. Só que as pessoas vão acreditando nessa necessidade, vão tendo essa necessidade, né, desse consumo da medicina nessa estrutura, a partir do momento que elas acreditam que essa estrutura vai resolver essa necessidade de cuidado. Porque se as pessoas percebessem que a, a estrutura da medicina não proporcionasse essa estrutura de cuidado, as pessoas não iam comprar esse cuidado, não iam consumir esse cuidado. Então, assim, claro, a gente tem um discurso, né, da medicina tradicional versus uma medicina alternativa, mas o que importa para nós? Eu não quero aqui falar qual que é melhor e qual que é pior. O que importa para nós é que as pessoas acreditam na medicina tradicional ou acreditam na medicina alternativa e consomem a verdade de cada uma delas. Né? E é a partir da crença nessa verdade de cada um desses dois tipos de medicina é que existe a estrutura para atender a demanda. É que existe o consumo de cada um desses dois tipos. Então, não são os médicos lá de cima que vai estruturar e definir para baixo o que acontece.
São as pessoas de baixo para cima que vão comprar aquilo que elas acreditam, que vão consumir essa estrutura porque elas acreditam nessa estrutura, porque elas acreditam na verdade dessa estrutura. Né? Igual eu estava falando da crença na verdade anteriormente. Tá? Então, tem as pessoas que acreditam nessa medicina clínica centrada no exame, centrada no diagnóstico, na terapêutica alopática, né? na terapêutica dessa exaltação científica, né? Desse progresso da medicina. Tá? Então, o que é importante a gente entender é que é a crença das pessoas nessa verdade da medicina, seja a medicina tradicional, seja a medicina alternativa, seja em qualquer outro tipo de medicina, na medicina, nas plantas medicinais, seja a própria crença dos índios nas medicinas da floresta, não importa. Vocês podem perceber que todas elas são chamadas medicina. Né? Então, é um tipo de cura, é um tipo de intervenção na saúde específico. E as pessoas, claro, com uma questão muito óbvia, a gente precisa de uma intervenção na saúde, isso é muito óbvio, né? Mas o que importa para nós é entender que a partir do momento que eu acredito, que eu percebo a necessidade de uma intervenção na minha estrutura de saúde, eu vou procurar essa intervenção naquilo que eu acredito, seja qual delas forem, seja qual medicina for, mas eu vou procurar uma intervenção pela medicina que eu acredito nela, tá? E esse é o ponto que a gente precisa entender do Foucault. A crença na verdade de uma medicina específica, que tem uma estrutura de verdade específica, que tem uma extensão de rede de pessoal específico, que tem cuidados específicos, que tem processos clínicos específicos, que tem processos de exame específico, que tem processo de diagnóstico específico, que tem processo de terapêutica específico. Tá? Todas elas têm processo de exame, de diagnóstico e terapêutica. E o que o Foucault vem mostrar é que esses processos, essa sequência de exame, diagnóstico, terapêutica, intervenção, é algo que começou a aparecer a partir do século XVIII. O Foucault é um historiador, né? Então ele começou a estudar o formato da sociedade no século V antes de Cristo. E ele percebeu, então, que esse formato específico que a gente acredita da medicina, seja qual for ela, é algo que começou, que só tem vestígio de existência a partir do século XVIII. E é isso que ele está mostrando. É essa existência a partir do século XVIII. Claro que quando a gente lê o texto, vem na cabeça uma estrutura da medicina tradicional, mas vocês podem perceber que as medicinas alternativas, ela tem uma estrutura semelhante, né? Elas também passam por processos de exame, por processo de diagnóstico, por processo terapêutico, por um processo de intervenção, de alguma maneira. Cada uma dentro da sua crença. Mas essa linha de sequência, elas têm em comum. Tá? E aí, o Foucault, então, vai chamar isso de nosopolítica, né? Que é quando, então, a medicina vira uma questão do Estado, vira uma problematização do Estado. E que isso vai acontecer no século XVIII. Tá? Só que aí ele vai mostrar que o Estado ele não faz uma intervenção uniforme e direta sobre a prática da medicina, né? Mas ele vai fazer uma intervenção sobre a emergência da medicina, sobre a emergência da necessidade da medicina, principalmente tradicional. Depois vai surgir os outros tipos de medicina. Mas a medicina passa por um momento dessa emergência da medicina tradicional. E é isso que o Foucault vem falar. Então, o Foucault vem colocar que o Estado não vai atuar diretamente na prática da medicina, mas vai atuar na crença das pessoas nesta medicina, na época do século XVIII. Tá? Porque a prática da medicina vai ser determinada pela ciência. Então, vai surgir as universidades, vai surgir o corpo científico, o Estado vai regular o corpo científico. Mas o ponto que o Foucault quer trazer é sobre a produção da crença nessa medicina. E claro, gente, não dá para a gente questionar que essa medicina
ela, hoje em dia, ela é hegemônica, né? É a maioria que acredita nela, e houve um tempo em que ela era quase que unânime. E depois foram surgindo as outras maneiras de se pensar numa medicina, mas ainda dentro dessa lógica tradicional, né? Dentro do exame, dentro do diagnóstico, dentro da terapêutica, dentro da intervenção, por aí vai. Tá? E aí o que o Foucault vem trazer, então, são elementos de como essa crença foi difundida dentro do corpo social. E essa crença foi difundida a partir do momento que o Estado criou o problema saúde versus doença. E como que, então, a saúde versus doença, ela se transforma, então, em uma preocupação coletiva. E aí vocês imaginam, né? Eu estou falando que a gente, então, que a nossa verdade é baseada nas informações e nos saberes que a gente tem, né? Então, para a medicina virar uma questão social, uma verdade social, precisou então ser distribuídos saberes sobre a medicina. E as informações que desenvolveram os saberes sobre essa medicina, para a gente acreditar nessa medicina hoje, que o Foucault está colocando aqui, como sendo as informações sobre saúde e sobre doença. Então foram sendo distribuídos, e isso o Estado tem um papel muito importante nessa distribuição das informações. Então foram sendo distribuídas informações sobre a saúde e a doença, sobre o que elas são, sobre como elas acontecem, e aí lá ele vai falar das estatísticas, dos tipos de corpo para cada doença, então vai mostrando como são essas doenças, como elas se manifestam, quais são os sintomas, quais são as probabilidades, aonde elas acontecem, e colocando a saúde como sendo uma intervenção na proibição da manifestação das causas da doença. Né? E a nossa medicina hoje é isso. Né? A gente, então, trabalha com as proibições da manifestação da doença, com as proibições das causas da doença. Né? Só que isso, gente, é um conceito específico. É uma definição do que é a saúde e a doença. Antes do século XVII, existiam outras definições. Mas essas definições foram largadas para lá, e hoje a definição que prepondera sobre nós é essa definição. É essa verdade sobre a saúde e a doença. Então, assim, não tem aqui um questionamento de falar que isso está errado, que não deve ser assim. Não, tudo bem, está certo dessa maneira. Mas existia, isso é uma verdade, que é uma verdade, ela nada mais é do que a colocação de conceitos sobre isso. Existiam outros conceitos sobre outras coisas, que eles foram largados de lado, eles foram deixados para lá, e esse conceito foi escolhido como sendo o conceito da verdade. E claro, ele só foi escolhido porque ele funciona, né? Claro, ele funciona. E claro, ele também tem as limitações. Ele não funciona 100% igual a medicina coloca. Mas nenhum outro conceito funciona 100% também. O que importa é que esse conceito é o que hoje a população acredita que é mais adequado. E eu não estou querendo discutir se a população está certa ou errada. A população, para mim, está certa. Se esse é o conceito que a população necessita, então está certo. Tá? Não tem aqui essa coisa de, então, não estou aqui para advogar o diabo, não. Tá? E aí o Foucault, então, ele começa, só que aí ele vai trazer uma explicaçãozinha sobre o porquê desse formato. Tá? Quando ele vai discutir essa questão do pobre, ele vai falar que o pobre é um dos primeiros a desaparecer e ceder lugar a toda uma série de distinções funcionais. Os bons e os maus pobres, os ociosos voluntários e os desempregados involuntários. Aqueles que podem fazer determinado trabalho e aqueles que não podem. Então, ele vai mostrando aqui que, além da saúde, e é a saúde que puxa isso, né? A política de saúde, a definição da saúde, acessa aos pobres. E aí vai fazer toda uma classificação dos pobres. Né? Só que essa classificação, vocês percebem que ela é feita em relação à utilidade, ou seja, a capacidade de trabalho.
Que aí o Foucault vai mostrar, então, como que, através dessa política de saúde, né, desse conceito, dessa definição da saúde, existe por detrás os saberes sobre o trabalho. Então, como que a definição de saúde e doença ela vai sendo estruturada a partir de um conceito, a partir dos saberes de, de como trabalhar, de trabalhador, para produzir um corpo trabalhador, um corpo útil para o trabalho. E ele coloca isso dentro do século XVIII, porque, claro, no desenvolvimento da industrialização, estava precisando criar um corpo de trabalhador. E claro que isso hoje em dia também é muito válido, né? Então a nossa medicina, ela é toda organizada para que a gente tenha um corpo saudável para o trabalho. A base do nosso planeta é o trabalho, né? O que eu estou fazendo aqui agora é eu estou trabalhando, né? Então é importante entender essas questões e como que então essa noção de saúde, doença, ela está associada a informações, a conhecimentos, a saberes sobre o trabalho. Então, a definição da saúde da doença é uma definição que vai tornar a população apta ao trabalho. Então, o saudável é um corpo apto ao trabalho. E o doente é um corpo que não consegue trabalhar. O pobre e o mendigo vai ser definido em relação à sua capacidade de trabalho, que é o que o Foucault está chamando aqui de uma análise da ociosidade. Né? Quais são as condições de ociosidade? Quais são os efeitos da ociosidade? Quais são as práticas da ociosidade? E aí ele vai falar, então é essa análise da prática da ociosidade, da prática da pobreza, para tornar a pobreza útil, para voltar a pobreza para o aparelho de produção, né? Para ir criar uma condição de salário, para tornar então esses pobres e aqueles que não conseguem trabalhar, para tornar de alguma maneira útil, para tornar eles um mercado produtor, e na medida que eles são um mercado produtor, que eles vão receber algo por isso, eles também são um mercado consumidor, né? Então, o capitalismo vive esse paradoxo, né? Para que se tenha consumo, precisa produzir, as pessoas têm que ter dinheiro para consumir. Então, as pessoas produzem, ganham dinheiro para poder consumir o que produziu. E, ao mesmo tempo, o Foucault está falando aqui, e, na pior das hipóteses, né, aliviar o mais possível seu peso para o resto da sociedade. Como fazer trabalhar os pobres válidos, como transformá-los em mão de obra útil, mas também como assegurar o autofinanciamento pelos menos ricos, de sua própria doença e de sua incapacidade transitória ou definitiva de trabalhar. Ou ainda como tornar lucrativas a curto ou a longo prazo as despesas com a instrução das crianças abandonadas, dos órfãos e dos próprios pobres e dos próprios doentes. Então, o que o Foucault vem trazer é como que esse conceito da saúde, e aí a medicina que organiza esse conceito, como que esse conceito ele está relacionado com um aspecto economicamente viável. Como então que a medicina e o conceito de saúde, de doença, ele foi produzido a partir do século XVIII a partir de uma estrutura economicamente viável, né? E como que essa produção da medicina, da saúde e da doença economicamente viável é coerente com uma fase de emergência do próprio capitalismo, da industrialização. Então, o que o Foucault está tentando mostrar é que olha como que a industrialização foi crescendo no século XVIII, a verdade da industrialização foi crescendo no século XVIII, e como que essa verdade foi se espalhando e foi tomando conta do Estado, foi tomando conta da medicina, foi tomando conta da saúde e da doença. E a partir do momento que toma conta da saúde e da doença, entra dentro de nós. Porque quem vai cuidar hoje da nossa própria saúde, da nossa própria doença, somos nós mesmos. E tem outros textos que o Foucault vai discutir, como que no século XVII, por exemplo, quem tomava conta da saúde e da doença da população era o Estado. E como que hoje o Estado ele é hoje um agente difusor de informações para a população, e aonde a população, a partir dessas informações que ela tem acesso, ela mesma vai cuidar da própria saúde e da própria doença.
Claro que o Estado vai dar condição e vai intervir, né? Mas a preocupação está na própria pessoa. E aí isso mostra, então, como que essa verdade foi associada pela própria pessoa, como a própria pessoa acredita nisso. Né? Então, algo que surge dentro das organizações capitalistas industriais, e isso é colocado, essa verdade é colocada dentro da própria população. Esse é o conceito das relações de poder que eu quero trabalhar aqui. É como que as organizações, os agentes de poder das organizações, produzem isso na população. E isso, por exemplo, quando uma organização, quando alguém compra um produto de uma organização, a pessoa acreditar que aquele produto é bom para ela é, de certa maneira, o mesmo funcionamento das pessoas acreditarem nessa questão da saúde da doença. Por isso estou trazendo esse texto. Que a função das organizações é distribuir essa verdade, distribuir essa crença nas pessoas, fazer as pessoas acreditarem nisso. Né? Os agentes de poder têm esse papel. E é isso que eu estou falando, quando alguém compra um produto, o funcionamento na cabeça em relação à absorção da verdade é isso. A pessoa compra um produto acreditando que aquilo vai atender a necessidade dela e que é o melhor para ela. E isso só acontece porque os agentes de poder de uma organização produziu essa verdade na pessoa. Esse é que é o ponto que a gente tem que entender. E aí ele fala, é preciso também chamar atenção para o outro processo, né? O surgimento da saúde e do bem-estar físico da população em geral como um dos objetivos essenciais do poder político. Não se trata mais do apoio a uma franja particularmente frágil, perturbada e perturbadora da população, mas da maneira como se pode elevar o nível de saúde do corpo em seu conjunto. Os diversos aparelhos de poder devem se encarregar dos corpos, não simplesmente para exigir deles o serviço do sangue ou para protegê-los contra os inimigos, igual era na época clássica, mas para ajudá-los a garantir a saúde. Aí entra uma outra questão, né? Então, já não é mais um caso de combater a doença. Aí introduz um outro conceito, a prevenção da doença, a produção de um corpo saudável. Aí a medicina vai fazer uma prescrição do que é o corpo saudável, aí vai entrar, por exemplo, a questão do conceito da estética do corpo físico, do corpo malhado, né, do corpo biologicamente, né, trabalhado, né? Ou seja, trabalhar a musculatura, colocar um corpo apto para o trabalho, colocar um corpo bem desenvolvido, né? Um corpo útil, né? Um corpo que está acostumado com o exercício, né? Está acostumado com o exercício físico. Aí entram, por exemplo, aí vai entrar como que vai ser distribuído esse saber. Aí vão criar, por exemplo, os parâmetros do que é o corpo saudável. Aí vai vir as revistas de moda, aí vai vir as passarelas, aí vai vir todo esse discurso do que é um corpo saudável, que é um corpo magro, malhado em academia. E as pessoas vão acreditando, né, vão assumindo esse discurso para si, como sendo o melhor, como sendo mais saudável, como sendo o que vai mais longe, né, o que é mais longevo, como sendo um critério de saúde, como sendo um critério de felicidade, como sendo um critério de bem-estar, como sendo, né, que a saúde está muito ligada ao bem-estar, está muito ligada à felicidade, está muito ligada à paz. Então vocês vão vendo que é um emaranhado, né, de coisas, não é essa distribuição das informações, essa distribuição dos saberes, é uma rede, é um emaranhado de coisas, é um emaranhado de vários discursos, né? E aí os filmes vão trazer conceitos sobre esse corpo. Só que isso não, a gente não pode pensar, por exemplo, que Hollywood, né, ou que as revistas, elas são feitas pelos agentes de poder do mundo, os ricos, industrialistas, que conscientemente fazem a população acreditar nisso. Não. As próprias pessoas que estão na revista, isso não é algo maquiavélico, calculado. As próprias pessoas que compõem a revista acreditam nisso.
aquele 1%, né, que todo mundo fala, que controla 50%, 90% da riqueza do país, também acredita nisso. Isso é uma verdade generalizada, gente. Todo mundo acredita nisso. Não tem um cálculo por detrás, no sentido de causa e efeito, falar assim, não, eu vou produzir isso, eu vou convencer as pessoas disso, porque aí os corpos vão ficar todos aptos a trabalhar para mim e eu vou ter pessoas produtivas. Não é dessa maneira. É, todo mundo acredita nisso. Vocês podem perceber que esse 1% também vai frequentar a academia, também vai ter o corpo malhado. Eles também estão dentro dessa verdade. Essa é a nossa verdade, de um modo geral, da nossa sociedade. Todo mundo acredita nisso de um modo geral. Então, não é essa questão dessa teoria da conspiração, que alguém produz isso com um cálculo de causa e efeito. Não é isso. Tá? Dá só um minutinho. Que um minutinho eu volto. Bom, vamos lá, vamos voltando então. Bom, aí, aqui, como ele está discutindo um pouco a questão política, né, o papel do Estado, aí ele vem mostrando como que o Estado, a partir dessa questão do século XVIII, porque o que a gente tem que entender é o seguinte, o processo de industrialização, ele começa a partir do século XVII. Né? Na verdade, assim, o capitalismo vai ter os primeiros vestígios, século XV, XVI, mas no século XVII começa uma consolidação do capitalismo com um processo de industrialização muito forte no século XVIII. E aí, até esse período, como não existia o capitalismo, como não existia a circulação de mercadorias, dentro de uma questão econômica de moeda de troca, o papel do Estado não passava por isso, né? Então, ele discute aqui em cima um pouquinho, né, que o Estado, então, estava preocupado na época com a questão da guerra e da paz, né, e a punição dos delitos, e quando vai emergindo essa questão da industrialização, a verdade do Estado vai se alterando também. E aí o Estado, então, passa a ter um papel de regulamentação econômica, que vai definir e difundir a circulação de mercadorias, os procedimentos de fabricação, as obrigações dos profissionais e a relação com os clientes. Né? Então começa a mudar a estrutura da verdade da sociedade.
Até então não existia isso na estrutura da sociedade. E isso, então, passou a existir na estrutura da sociedade, né? E aí também precisa começar a criar as medidas de ordem, né? A vigilância dos indivíduos perigosos. Só que a caça aos vagabundos e aos mendigos, a perseguição aos criminosos. Mas aí o conceito dessa ordem também se altera. Se antes da existência do capitalismo o conceito de ordem era outra coisa, era o respeito ao rei, agora essa emergência dos burgueses, né, como centro de poder, e eles trazendo essa questão econômica, a ordem se transforma. Então agora o conceito de indivíduo perigoso também se transforma. Agora o indivíduo perigoso, né, o vagabundo, não é mais, o mendigo não é mais aquele que fazia uma ameaça ao rei. É aquele agora que faz uma ameaça ao poder econômico. É que faz uma ameaça ao econômico, ao capital. Ou seja, é aquele que faz uma ameaça à economia, é aquele que faz uma ameaça às economias. Né? Então, nesse caso, os crimes, então, eles se tornam, então, os crimes contra o direito de propriedade. Eles se tornam um crime contra a propriedade. Eles se tornam um crime, o vagabundo, o mendigo, é aquele que impacta o sistema econômico de uma maneira negativa. Né? Ou seja, é aquele que não é útil economicamente, é aquele que não trabalha. E para poder criar esse corpo saudável, né, aí entra essa noção de doença e de saúde, só que para o combate à doença, né, depois que a doença acontece, ele é economicamente oneroso, né, ele é. Porque aí a pessoa doente não vai conseguir trabalhar, vai ter um gasto muito grande com exame, com diagnóstico, com o processo terapêutico, com os remédios, por aí vai. Então, começa a criar, então, umas regras de prevenção. O que são essas regras de prevenção? Né? São as regras de higiene. Então, vai criar todo um aparato de higiene que vai ser um aparato de prevenção da doença. Então, a medicina ela começa a se tornar também uma medicina preventiva. Aí, os procedimentos de assistência médica, e ele está colocando aqui, em sua especificidade econômica, começa então a tratar o problema da doença dos pobres, né? A saúde, o bem-estar físico da população, e isso tudo dentro de um conceito de regulação econômica e de ordem nesse sentido de vigilância dos perigosos, desse sentido de garantia do direito de propriedade. E vocês podem perceber que hoje o direito de propriedade é algo muito difundido, né? Então, de novo, não é aquela questão de certo e errado, é assim que é. E o Foucault vem mostrando como que isso aconteceu, como que a gente chega hoje nesse assim que é, tá? E aí, um porquê disso tudo, né, que o Foucault vem colocar. Ele vai falar que, a grosso modo, pode-se dizer, então, que se trata da preservação, manutenção e conservação da força do trabalho. Mas, sem dúvida, o problema é mais amplo. Ele também diz respeito aos efeitos econômico-políticos da acumulação dos homens. Tá? Então, toda essa estrutura, esse formato de sociedade que a gente tem hoje, com esse conceito de higiene, com esse conceito da beleza estética, tem por detrás uma questão da preservação, da manutenção e da conservação da força de trabalho. Então, todo esse discurso, ele está, no final das contas, direcionado para produção, e uma vez que as pessoas estão produzindo, elas consomem. Então, no final das contas, todo esse aparato da nossa verdade, né, a nossa estrutura social, a nossa verdade social, ela está direcionada para a força de trabalho. Ela está direcionada para a produção e para o consumo. E, claro, um outro vestígio que vocês podem perceber nisso é que nosso dia tem 24 horas, né? Teoricamente, a gente precisa dormir 8. Então, sobra 16 horas do nosso dia, né? 8 horas a gente está no trabalho.
Então, sobrou 8 horas do nosso dia. A gente ainda tem que considerar o tempo de deslocamento até o trabalho, que não entra nessas 8 horas. Então, tem lugares, igual São Paulo, por exemplo, que vai ser um tempo de 2 horas, né? Mas cidades pequenas, um tempo de 20, 30 minutos. Então, vamos pegar uma média e colocar, então, na média, 1 hora para ir trabalhar e 1 hora para voltar do trabalho, que é um tempo que a gente vai estar dentro de carro e é só um processo de deslocamento. Nessa brincadeira, então, a gente dedica, né, se o nosso dia tem 24 horas e a gente 8 tem que estar dormindo, a gente teria para nós 16 horas restantes. Dessas 16, 10 horas estão dedicadas ao trabalho. Então sobra para nós 6 horas. Então a gente vê como isso é outro vestígio simbólico de como a nossa vida está estruturada, está orientada para a força de trabalho, para a produção, para o trabalho, né? Para produzir e consumir. Né? E se a gente pegar que dessas 6 horas ainda a gente vai estar numa academia, né? Vai estar fazendo esses processos de prevenção, de saúde mental e tudo, que no final das contas, igual o Foucault coloca, tem ainda um cunho de preservação, manutenção e conservação da força de trabalho, vocês podem ver então que, além dessas 10 horas das 16 que a gente ainda está dedicando mais tempo ainda para esse processo de construção, de manutenção de uma força de trabalho. Né? E aí, o Foucault ainda dá um passo a mais e ele vai mostrar que esses conceitos, eles são embasados em outras coisas. Aí ele vai falar, por exemplo, da questão do mapeamento do crescimento demográfico, da necessidade de uma coordenação e integração do aparelho de produção, né, porque aí vai criar um sistema de logístico, e isso tudo precisa da população para poder trabalhar, né, para criar essa população apta. Então, o crescimento demográfico, por exemplo, e com as características demográficas de cada território, quais são as doenças que vai ter específico dentro de cada espaço de território, quais são as condições climáticas, e qual é o ponto mais saudável das pessoas que estão dentro de cada contexto. Então, todo esse aparato produtivo e definitor da saúde, ele começa a ser contextualizado. E aí, essa contextualização, ele vai falar que vai aparecer através da estatística. E como, então, que a ciência vai sendo fundamental para todo esse processo. Que aí o controle de natalidade, porque o que o Foucault vai colocar aqui é que o objetivo, depois que pegou a população e colocou a população dentro desse formato e tal, o objetivo final desse aparato do Estado é as crianças, para que as crianças cresçam com essas informações, né, tendo esses saberes, para que elas mesmas vão praticando. Então, para formar essa verdade na população desde quando eles eram crianças, né, desde quando os adultos eram crianças, que é a hora da absorção da verdade, que é a hora da absorção da sabedoria, que é a absorção do conhecimento. Aí as escolas vão servir para isso, né? Aí nas escolas vai discutir a questão da sexualidade das crianças, vai discutir a higiene, vai discutir a saúde, vai discutir a doença. O formato da sala de aula é parecido com o formato da área de produção, onde, né, tem um professor, que é um papel de autoridade, e na área de produção tem um gerente, tem um encarregado, tem um chefe, que é o papel de autoridade. Então as crianças vão aprendendo a obedecer à autoridade. Então, tem outros textos que o Foucault vai discutir especificamente o papel da educação. Tá? Então, o que o Foucault vai falar, então, é que vai sendo colocado toda uma codificação da relação da saúde, da relação da doença, da relação da higiene, da relação com o corpo, da relação demográfica, da relação com o trabalho, e também da relação entre pais e filhos. E aí ele vai mostrando, então, que além da questão das escolas, a preocupação com a higiene, a preocupação com a longevidade,
das crianças, com a limpeza, com a alimentação, ela vai sendo toda colocada dentro do seio da família. Então, é a família quem vai. Aí, isso aqui, o Foucault está dizendo isso porque tem uma sequência de livros dele, são 3 livros que chama História da Sexualidade, que ele vai mostrar o surgimento da família. Ele vai mostrar, então, que essa estrutura de família, sendo, sendo os pais a autoridade responsável por toda essa questão da sobrevivência e do corpo saudável da criança, isso começa a surgir a partir do século XVII. O conceito de família antes do século XVII era outro conceito. Tá? Então, o Foucault traz esses elementos aqui para dentro do texto. Bom, então é mais ou menos isso, assim, né? Ele vem mostrando como que vai acontecendo esse surgimento da verdade, como que a verdade vai sendo difundida, vai sendo estruturada, nesse caso aqui, a verdade da medicina e da política, e como que vai sendo produzido esse conceito do corpo, um pouco o conceito da família. Esse texto, gente, ele é um texto bem geral, porque isso é uma entrevista que o Foucault deu, e ela foi gravada e depois foi transcrita. E aqui tem vários estudos do Foucault nesse texto. Tá? Então, o Foucault tem uma série de estudos sobre essa produção da família, tem uma série de estudos sobre essa produção do corpo, que depois ele vai chamar de biopolítica, tem os estudos sobre o papel do Estado, que ele vai ver muito na... Ah, perdi o nome do livro. Que vai trazer o discurso do Estado. Essa questão do Estado, por exemplo, ele tem o Vigiar e Punir, o livro dele, Vigiar e Punir, discute muito essa questão do Estado. O nome do livro está na minha cabeça, mas, enfim, fugiu. Tá? Então, aqui, esse texto traz uma série de estudos que ele foi fazendo, que isso originou muitos dos livros que ele tem, e aí ele trouxe umas pinceladas disso aqui, numa entrevista, falando desse surgimento da medicina, por que a medicina adquiriu a verdade de hoje. E eu acho que é importante para a gente entender como que a gente assimila e absorve a verdade, e vocês entendendo, vocês enquanto tendo uma crença nessa medicina e nessa verdade, e que isso foi um conceito que surgiu, mas existiam outros conceitos, né, na época, mas esse conceito foi preponderante e hoje a gente tem uma crença e uma fé nisso. Vocês entendendo isso dentro de vocês conseguem entender, então, como que é produzir a verdade em uma organização. Então, o ápice da gestão de uma organização é conseguir produzir uma verdade tão forte, tão densa nos funcionários da organização, naqueles participantes da organização, nem é só nos funcionários, não, tá? É em todo aquele grupo de stakeholders que eu já discuti nas aulas anteriores, onde cada um vai acreditar naquela empresa, na verdade daquela empresa. Cada grupo de stakeholders. Inclusive, os funcionários, inclusive os clientes, né? Porque para alguém comprar um produto, a pessoa, quando compra, quando deseja aquele produto, ela tem a crença naquele produto. Isso significa, então, que a pessoa absorveu aquela verdade. E da mesma maneira, o fornecedor. Quando um fornecedor entrega a matéria-prima numa empresa, ele também absorveu a crença daquela empresa. Então, para ter as pessoas ao redor de uma organização, tem que fazer essa construção da verdade nas pessoas, cada um dentro do seu contexto, cada um contextualizado ao seu ambiente, tá? A sua posição, ao seu papel, né? Cada stakeholder tem um papel diferente, tem um papel definido. Então, é ir criando essas várias verdades contextualizadas, dentro de cada ambiente, dentro de cada posição, dentro de cada lugar, dentro de um contexto histórico, dentro de um espaço de tempo, dentro de uma cronologia, dentro de uma questão demográfica, né, dentro de uma questão de saúde, dentro de uma questão que o Foucault então vai chamar de biopolítica. Então, isso é fazer política. Né? É isso que o Foucault está chamando que é a política. A política, então, é produzir a verdade. Por isso que a gente fala que a gestão, então, que o CEO de uma empresa, ele faz política.
Não é essa política nossa. Isso nosso é outra coisa, não é política. A política é essa produção da verdade. Tá? Por isso, então, que o resumo do que é uma gestão é falar que o CEO faz política. Política, então, como sendo essa nosopolítica, como sendo essa produção da verdade. Tá bom? É isso, então, que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado mais uma vez, espero que tenha ficado claro. Agora a gente vai trabalhar numa dinâmica onde a gente vai ter uma aula para poder continuar discutindo, a próxima aula, né, para poder continuar discutindo o texto. Então, vocês anotem as dúvidas, que aí na próxima aula a gente senta e tira as dúvidas e discute um pouco mais essas ideias do Foucault e discute um pouco mais o que a gente consegue tirar dessa problemática da política e da produção da verdade para a administração. Tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus.